Olá, meu nome é Wilson Oliveira, estou de volta para produzir mais uma videoaula para vocês. Só relembrando que os vídeos aqui publicados não têm o intuito de produção. É apenas vídeo simples para facilitar o dia a dia e para que vocês saibam um pouco mais como utilizar o Intec, ok? Então, para cadastrar um usuário, eu vou vir em cadastros usuários, ok? Para mim cadastrar um novo usuário, eu venho em novo, vou informar o login desse usuário. Após informar o login, eu vou clicar sobre o usuário que eu acabei de cadastrar e inserir as permissões que eu quero que ele tenha. Então, vou inserir aqui algumas permissões para vocês conseguirem entender como funciona o cadastro do usuário. Então, aqui em cadastro, eu vou deixar apenas essas opções. Aqui em compras, eu vou colocar apenas a entrada no estoque, entradas no estoque. É só uma simulação para vocês entenderem, tá? Em vendas, eu vou colocar vendas. Deixa eu ver mais. Em financeiro, eu não vou colocar nada em financeiro, só para vocês entenderem como se comporta quando eu não marco a opção de menu. Eu posso até colocar alguma coisa aqui. Se eu não marcar a opção de menu, ele vai ficar, não vai ser visualizado pelo usuário, ok? Para o usuário ter permissão ao contas a receber, a primeira coisa que eu preciso é marcar que o usuário tem acesso ao financeiro. Em ferramentas, eu vou deixar aqui apenas dados da empresa. Isso aqui é só uma simulação, gente, para vocês entenderem como funciona. Eu fiz isso, eu já defini as permissões do usuário. Para me alterar o usuário, mesma coisa, basta eu vir aqui dar selecionar o usuário em alterar, ok? Eu posso ainda zerar a senha desse usuário. Como eu acabei de cadastrar ele, ele já vem com a senha zerada. Eu posso excluir esse usuário e ainda posso fazer uma auditoria desse usuário. O que esse usuário ele faz no sistema? O que, que ele fez no sistema? Então aqui eu tenho tudo que o usuário está fazendo no sistema, ok? Então vou sair, fazer um logoff do usuário administrador e vou entrar com esse novo usuário. O sistema acusa nesse primeiro momento. Este é o seu primeiro acesso ou sua senha foi zerada. Será necessário definir uma nova senha para o seu login. Ou seja, toda vez que sua senha for zerada pelo administrador, se for necessário, por exemplo, você esqueceu a senha, o administrador pode entrar lá e zerar sua senha. Ou o cadastro for novo, ele vai vir com a senha zerada. Eu vou definir a senha. Sempre eu digito a senha, dou um Enter, digito novamente e definir a senha. Vou entrar com o meu usuário agora. E aí eu já tenho acesso àquelas permissões que o administrador informou no ato do cadastro do meu usuário. Veja que eu não tenho, as opções que eu não tenho, elas ficam aqui, mas eu não tenho acesso a elas. Muda inclusive a cor, ela fica inativa. Ok? Ó. Bom, uma outra opção do cadastro de usuários é você fazer a clonagem de permissões. Por exemplo, se eu tenho um usuário que é administrador e eu quero
Desculpa, se eu tenho um usuário que pode ser um administrador e eu quero as mesmas permissões de um usuário para outro, basta eu vir aqui em ferramentas, clonar permissões, informar o usuário que contém as permissões que eu quero clonar e o usuário que vai receber as permissões clonadas. Eu estou clonando as permissões de administrador para o Wilson. Ok? Se eu sair agora do usuário administrador e entrar no usuário Wilson, o usuário Wilson agora tem todas as permissões que o administrador tem. Outra coisa que no cadastro de usuários que eu posso ser, que eu posso fazer através do menu parâmetros, do menu ferramentas, é vir zerar as permissões de um determinado usuário. Então eu venho aqui, zero as permissões do usuário. Se eu fizer um login e entrar com o usuário novamente, opa, desculpa. Veja que não aparece nada para esse usuário, porque as opções dele, as permissões deles foram todas zeradas. Tá? Vou entrar com o usuário administrador. Deixa eu entrar novamente, que eu acabei fazendo, eu saindo ao invés de fazer um logoff. Entrei com o usuário administrador, informei a senha e eu posso ainda, no cadastro de usuários, seleciono usuários, eu posso vir aqui e zerar a senha do usuário Wilson ou posso excluir o usuário Wilson. Ok? Então, sobre os usuários é isso. Espero que vocês tenham entendido e logo eu volto com a próxima videoaula.